da turma. Bom, gente, vou dar início pontualmente, então, né? Eu acho que mais gente vai chegando aí, mas a gente pode é, iniciar, então. Então, hoje a gente está dando início a uma atividade científica do Grupo Ciruís, né? E depois o nosso coordenador, o Gustavo, vai explicar o que é esse grupo. E o nosso convidado é o Jacques Fuchs, que ele é escritor premiado, acabou de ser finalista aí do Jabuti, recebeu vários prêmios, e me parece que ele é um rosiano, né? Então, esse é o interesse de trazê-lo aqui para conversar com a gente, né? Ele é matemático, doutor em literatura, tem aí um conhecimento de línguas e de culturas, que eu acho que pode ser muito interessante aqui na nossa conversa sobre Guimarães Rosa, né? Então, Jaque, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar a nossa conversa, né, que é uma conversa aqui para o pessoal do grupo, então, quem quiser fazer pergunta pode sempre né, fazer as suas intervenções. Só peço para deixarem o microfone desligado enquanto, né, o outro estiver falando, tá? Uma conversa bem livre. É, Então, antes da gente começar, vou pedir para o professor Gustavo, né, que é aqui o chefe do bando, apresentar um pouco o nosso grupo, né, as atividades de pesquisa, porque eu acho que além de Guimarães Rosa, vocês também têm uma coisa em comum, que é a pesquisa de biografias, né? O Jaque acabou de oferecer um curso também sobre biografia, né? O Gustavo tem lidado intensamente com isso, eu acho que vai ter muitos pontos em comum. Então, Gustavo, muito obrigado também. Obrigado, Dani. Obrigado, Jaque, por ter aceito esse convite. Queria dar bom dia a todos os presentes aqui, e apresentar um pouco o grupo para o Jaque e para o pessoal que não conhece muito bem ainda. Nós somos um grupo acadêmico, sediado na Universidade de Brasília, na Faculdade de Comunicação, dentro de uma linha de pesquisa que estuda imagem, estética e cultura contemporânea. A ideia sempre foi aproximar literatura, especificamente a poesia, do pensamento comunicacional, né? Que a poesia sempre foi assim algo eh, deixada de lado e pouco pensado enquanto estrutura filosófica, antropológica, biográfica. A biografia dos poetas é alguma coisa muito instigante, né? Eu diria, sobretudo, o Rimbaud, que foi um adolescente, e esse adolescente continua nos instigando, digamos assim. Bom, esse grupo foi fundado em 2016, lá já pensando em 2015, 2016, pensando já em trabalhar a obra do Guimarães Rosa, aproximar a obra de um pensamento comunicacional, né? Porque a gente via muitas relações conceituais, metáforas, usos, preocupações do Rosa em relação à comunicação, cartas que nunca chegavam, ou cartas que demoravam 10 anos, né, para chegar no destinatário. Se a comunicação que não era direta, mas era sempre é, numa elipse. Então, a própria conversa do Grande Sertão Veredas, né? Aquela conversa que foi uma coisa muito instigante, enfim. Então, bom, como estávamos sediados no campo da comunicação, eu achei que era um autor que merecia mais atenção do pensamento comunicacional. Eu e a Dani temos um pé ali na filosofia, ela tem os dois pés, né? Eu só tenho um pé na filosofia. E começamos ali também a trabalhar Guimarães Rosa sempre com o apoio da Dani e do grupo de pesquisa, que acabou nesse tempo formando doutores, mestres, né? Fazendo pesquisas, seminários, essas atividades acadêmicas que você conhece já. Então, bom, é uma breve apresentação, né? A gente poderia ficar aqui falando mais, mas eu acho que é mais interessante a gente ir direto ao Guimarães Rosa, falar do Guimarães Rosa, né? E não em torno dessa
estrutura intelectual, acadêmica que tem na universidade, os grupos de pesquisa, etc. Então, Jaque, eu queria te agradecer por ter aceito o convite, né? Eu costumo dizer que existe mais ou menos dois tipos de rosianos, né? Os apaixonados só leem rosa e os que promovem diálogos, né? E também há ali os acadêmicos, né? Apaixonados, um subgrupo, e os acadêmicos que também dialogam um pouco com outros autores. Então, não sei muito bem em que grupo você se situa, mas seja bem-vindo a, a, a esse espectro aí eh, dos estudos rosianos. Bom, você já deve ser um rosiano, imagino, né? Um abraço. Obrigado. Bom, ah, antes de dar a palavra para o Jaque, eu queria dizer que não tem mesmo nenhum roteiro. Eu andei lendo a obra dele, então, né, ele acabou também, esse ano lançou um livro sobre Rosa, que se chama As Fábulas do Fabuloso Fabulista João Zito, né? Que é uma proposta de biografia ficcional para o público juvenil, mas eu tenho a impressão que é para todas as idades, né? Me parece também que tem um outro livro sobre o amor, né, de Diadorim e Riobaldo. Esse, infelizmente, eu não li, mas quero ler. E a partir desse texto, de outros que eu li, seus, eu vou deixar assim três pontos no ar, que aí o grupo pode fazer as intervenções, né? Primeiro, eu ficaria muito feliz se você contasse a sua história com Guimarães Rosa, né? Que eu acho que é sempre bom ouvir isso. Depois tem um aspecto aqui que eu acho muito interessante, você como matemático, como conhecedor também da cultura judaica e como rosiano, que é o problema do infinito. Nós temos uma pesquisadora no grupo que pesquisa exclusivamente o infinito em rosa, que é a Raíza. Então, é, eu acho esse tema muito também instigante. E o amor também, o amor, né, não só de Adorim e Riobaldo, mas o amor na literatura, né, que o amor foi inventado pela literatura, de repente. Então, vou deixar essas três coisas mais ou menos no ar, já que a palavra é com você. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês. Dani, foi um encontro muito bom, né? O nosso encontro, espero que dê tudo certo, né? Com as traduções, enfim. Gustavo, muito obrigado pelo convite. E, bom, eu acho que é uma enorme alegria e uma enorme responsabilidade conversar com super entendedores do Rosa, né? A minha história, né? Na literatura, ela é muito com esses grupos assim que são muito dentro das pesquisas. Né? O meu doutorado eu fiz sobre Perrec e Borges. Né? O Perrec, o escritor francês, acho que alguns conhecem, e o Borges, enfim, todo mundo conhece. E os estudiosos de Perrec e Borges são estudiosos compulsivos, né, que vão a fundo, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre isso e eu falei que eu tenho aqui uma tese de doutorado sobre o Perrec, de um carinha que escreveu 2.000 páginas e publicou a tese. Né? Escrever 2.000 páginas, tudo bem, né, pessoal? Mas publicar 2.000 páginas significa que ele escreveu quase 10, né? Imagino, muitas mil páginas, enfim. E o Rosa também é um desses, né? Uma dessas figuras que a gente estuda interminavelmente, e há, né, descobertas, encantamentos, encontros o tempo inteiro, né? Então, eu vou tentar responder as perguntas brevemente da Dani para a gente fazer uma conversa, né? Enfim, espero que vocês não façam perguntas muito difíceis. Bom, eu sou um apaixonado pela literatura do Rosa, né? Desde muito novo. E durante muitos anos eu fiquei investigando aquela história que eu acho que todos conhecem aqui, que é a participação do Rosa durante o período dele em Hamburgo, né? Eu era, né? Eu sou próximo de alguns professores aqui da UFMG
que trabalharam com os diários de guerra do Rosa. Eu não sei se todos conhecem a história, mas a história é que, né, aqui tem um acervo de escritores mineiros, e um dia, né, eles estavam coletando, investigando o acervo da Henriqueta Lisboa, e aí encontraram os xerox dos diários de guerra do Guimarães Rosa, que foi um xerox que o próprio Guimarães deu para Henriqueta Lisboa. Enfim, quem não conhece, a gente pode falar um pouquinho mais dessa história, mas o pessoal da UFMG, né, fez um trabalho muito bonito, enfim, e nunca foi publicado, né, porque a família não permite, né? E essas coisas sempre, né, nortearam as minhas ideias, né? Essa história, primeiro, da não permissão, né? Eu fiz o meu pós-doutorado lá na Universidade de Harvard, e aí eu trabalhava com o Nicolau Tchevchenko. O Nicolau Tchevchenko, não sei, alguns conhecem, ele era o professor da USP, que foi professor de Harvard, e a maior paixão do Tchevchenko era o Guimarães Rosa. Quando a Companhia das Letras estava fazendo o projeto de biografias, né, perguntaram, a primeira pessoa que perguntaram era: Tchevchenko, quem você quer fazer a biografia? Aí ele: Guimarães Rosa. Aí a companhia: Guimarães Rosa não pode. Enfim, e aí o Nicolau, né, ficou com esse projeto a vida inteira. Eu assisti às aulas do Nicolau sobre o Rosa na universidade, eram maravilhosas. Inclusive, uma vez o Nicolau veio à USP, não deixaram ele acessar o lugar lá do Guimarães. Enfim, essas coisas todas sempre nortearam um pouco as minhas curiosidades, né? Mas a leitura, Dani, começou novo, né? Acho que começou com as primeiras histórias, né? A Raíza, né, que está trabalhando com o infinito, né, o meu doutorado é a Raíza, não é isso? Que trabalha com o Rosa e o infinito. Como eu sou matemático, engenheiro, e o meu doutorado mistura as questões da literatura e da matemática. E teve uma história também muito interessante que eu achei, né? Acho que todo mundo aqui conhece aquele vídeo, né? Aquela entrevista do Guimarães Rosa, né? E eu achei muito interessante quando ele fala, né? Daquele projeto dele, quando pediram para ele escrever né? Escrever textos para o jornal, e impuseram a ele uma restrição, né? O tamanho, né? Enfim, ele falou: poxa, eu nunca trabalhei com alguma restrição. E aí, né, virou as primeiras histórias, que são maravilhosas, né? Que é um texto muito matemático, também um livro muito matemático. E aí eu me lembrei muito do Oulipo. O Oulipo é esse grupo de literatura e matemática francês, né, com quem eu trabalhei, com quem eu discuti. Então, essa ideia de restrição é muito interessante também pensar na obra do Rosa, né? Mas, bom, então as leituras com o Rosa sempre foram muito, né, no início, muito abertas, né? E aí, durante o meu período na universidade, comecei a fazer formalmente algumas matérias com Rosa. Gosto muito das interseções do Rosa com a psicanálise, né, a UFMG gosta muito dessas interseções, enfim. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, enfim, a gente conversava muito, eu e Nicolau, e aí surgiu primeiro esse desejo de pensar numa biografia, alguma coisa biográfica do Rosa, e segundo, também esse desejo de investigar um pouco mais essa presença do Rosa em Hamburgo, também por causa da minha questão judaica, enfim. Acho que muitos de vocês devem conhecer aquele artigo publicado recentemente publicado, um capítulo de livro publicado mostrando dois pesquisadores, né? O Koifman e um pesquisador português, que fizeram a análise de todos os vistos, né, emitidos durante o período do Rosa lá. Enfim, esses temas eu já tenho tratado e discutido há muitos anos com eles, né? Porque uma vez eu fiz uma entrevista há muitos anos com o Clabin, acho que muitos devem conhecer. O Clabin, o Rosa teve um contato pessoal com o Clabin, eu tenho umas trocas de cartas, enfim. Aí eu fui querendo saber da questão em relação ao judaísmo do Rosa. Então, eu venho estudando essas coisas, venho estudando a questão judaica e venho estudando também a questão biográfica, de alguma forma. E aí, né, quando houve esse falecimento do Nicolau precocemente e tal, eu fiquei com essa coisa da biografia na minha cabeça, sabe?
E aí, né, como o Gustavo também é biógrafo, enfim, eu comecei com esse projeto de escrever biografias para jovens, mas, né, de personalidades diferentes, né? Primeiro texto meu que saiu meio biográfico foi sobre uma paleontóloga que se chama Mary Anne, que é uma paleontóloga inglesa que descobriu os dinossauros. Ela foi a pessoa fundamental pela descoberta dos dinossauros, só que as pesquisas dela foram roubadas pelos homens, né? Cuvier, que é considerado o pai da paleontologia, ele roubou grande parte das pesquisas dessa Mary Anne. E, enfim, aí eu escrevi uma biografia para jovens, foi publicada pela Companhia das Letrinhas, chama Mary Anne e o Pum dos Dinossauros, e eu comecei com esse projeto de biografias. E o mais querido desse projeto foi o Joãozito, né? As fábulas do fabuloso fabulista Joãozito. A Ozé, eu acho que muitos devem conhecer, é uma editora juvenil que se chama Ozé Infantil e Juvenil. Ela foi aquela... deixa eu mostrar para vocês esse livro. Esse livro aqui foi o livro que ganhou o livro do ano há uns 3 anos, no Prêmio Jabuti. Foi uma das poucas vezes que um livro infantil ganhou o prêmio do ano. E esse livro se chama Saga Trissuinorana, que é um livro escrito pelo João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, em que ele usa a linguagem rosiana para contar a história dos 3 porquinhos. Eu vou dar spoiler aqui, hein, pessoal? A história dos 3 porquinhos, mas entremeado com um desastre em Brumadinho. E é um livro muito bonito e tal, e esse livro ganhou um prêmio, né, o Prêmio Jabuti. Então a Ozé topou publicar esse livro, né? Esse livro, as fábulas do fabuloso fabulista João Zisto. Esse livro, pessoal, é um livro que é uma biografia com aspas. Por que eu falo que é uma biografia com aspas? Porque ela não revela, não descobre nada de novo, e além disso, vocês sabem que há um certo medo, né, de um certo processo, enfim, que a gente pode pensar aqui, eu não sei, né? Mas é um livro acadêmico, é um livro ficcional, é um livro que mistura os eventos, os momentos da vida do Guimarães Rosa e alguns momentos que podem aparecer ou aparecem no Grande Sertão Veredas, né? Então, eu faço sempre um paralelo dos momentos da vida do Guimarães Rosa, por exemplo, aquele momento, né, quando ele estudava no colégio dele, que ele era vítima de bullying, enfim, aí eu traço um paralelo, né, enfim, imaginando que aquela criação daquele Reinaldo, aquele menino forte, né, ou aquele menino destemido que faz com que né, guia ele naquele primeiro momento, que todo mundo conhece aquela cena inaugural, né? Talvez seja uma forma do próprio Rosa tentar pensar nesse momento do bullying, enfim, a figura do Hermógenes, a figura do Hitler. Então eu vou fazendo esses paralelos nesse livro, que é um livro mais lúdico e é um livro mais enfim, biográfico, mas um biográfico com críticas literárias, né? Tanto que o livro, não sei se alguém já leu, ele traz também aquelas primeiras leituras né? Aquela primeira resenha que como que ele chama? Deixa eu achar ele, o professor da USP fez, o Antônio Cândido fez, também traz aquele último, uma parte um pouquinho daquela última leitura que o Silviano Santiago fez naquele livro de crítica dele sobre o Grande Sertão. Enfim, é um livro para todas as idades, é um livro que tem esse teor, literário, né? Esse teor biográfico e esse teor de crítica literária, mas sempre super diluído, né? Porque eu acho que é um livro para jovens e para adultos, né? Uma questão que eu estudei muito durante muito tempo, eu acho que muitos aqui devem ter estudado também, que é esse aspecto do teor testemunhal que a gente tem no Grande Sertão Veredas, né? Uma parte das minhas pesquisas de pós-doutorado foi justamente nessa parte do testemunho. Então, tem muito também dessa questão do teor testemunhal do Grande Sertão Veredas, que também aparece nesse livro, As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito.
Bom, deixa eu ver o que mais. O título, acho que todos sabem, né? Só, desculpa, Dani, é inspirado naquele texto do Carlos Drummond de Andrade, né? É aquele poema do Carlos Drummond, que fala um pouquinho disso. Bom, mas pode fazer a pergunta, Dani. Não, só vou me permitir ser assim um pouco mais pessoal. Você no livro mesmo você escreve que é o livro mais lindo que já houve. Então, Mas não conta, por é? Mas favor. isso é aquela coisa meio óbvia. Eu acho legal isso que você me pergunta, ou brinca, né? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Aí eu respondo com uma pergunta, mas não é? Porque eu acho, né? Assim, enfim, eu acho que é um livro que toca a gente de diferentes maneiras. É um livro. Eu, como escritor, né? Eu tenho meus romances também. Eu acho que eu coloco Guimarães Rosa em outro lugar, né? Um lugar meio inalcançável, inacessível, impossível, talvez, e por isso tanta admiração, sabe, Dani? Então, eu gosto muito, né? Desses, né? Do Grande Sertão, sobretudo, né? Eu sou um Grande Sertão maníaco. Então, para mim é muito óbvio, né? No livro eu falo isso, muito bonito, né? De uma forma meio né? Interessante. Esse projeto de biografias, Gustavo, ele tem uma coisa diferente um pouquinho, porque esse narrador, ele entra no livro. Então ele coloca o dedo, por exemplo, na Mary Ann, ele coloca o dedo falando: olha, seu Cuvier, você é um babaca por ter roubado as descobertas da Mary Ann. Ó, né? Vai sair também ano que vem uma biografia que eu fiz da Hannah Arendt, do Walter Benjamin. Então, são temas polêmicos, mas são temas interessantes de serem pensados do ponto de vista jovem, mas não necessariamente jovem, porque a gente não trata as questões, mas talvez tratar as questões de uma forma mais leve, né? Eu acho que o Joãozito, o livro, é um livro que é para pessoas que já leram o livro, é para as pessoas que ainda não leram o livro. Tem uma parte muito legal que eu gosto muito, que eu coloco tipo um warning, né? Então, se você ainda não leu o livro, pare de ler agora, não continue. Vai lá ler o livro, depois você volta. Não estou brincando, pode parar mesmo. Então, tem todo esse lado, né, divertido também. Mas é uma leitura interessante assim do Grande Sertão. É uma leitura assim, que eu me sinto feliz de ter feito esse livro, que mostra toda essa admiração, porque esse narrador ele entra de fato, ele opina, ele fala, ele comenta. E, enfim, ele elege alguns momentos interessantes, alguns caminhos, né, alguns eixos, né? E, bom, sobre o infinito, né, do Rosa e o amor em Rosa, eu acho que o infinito, né, a Raiz aí vai poder nos ajudar também, né? Eu sempre vejo, né? Eu sempre enxergo muito da matemática no Grande Sertão Veredas, também porque eu sou enviesado, né? E também porque eu comecei também com alguns artigos escritos sobre o Guimarães Rosa, fazendo essa ideia matemática, esses meandros matemáticas, né, esse encontro com o infinito, essas idas e vindas, né? Com o Guimarães, né? E uma leitura que eu adoro, pessoal, não sei, acho que a maioria já deve ter pensado ou lido sobre essa leitura do Grande Sertão Veredas, e é ela que eu trago no meu novo livro, que é esse aqui, que se chama Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, esse que fala sobre a questão do amor. Eu acho que uma leitura que eu adoro, Gustavo, pessoal, Dani, é aquela leitura, né? Enfim, que é esse personagem, né, esse narrador, esse Riobaldo, que está contando as questões dele, que está tentando elaborar esse processo de luto, né, esse processo de perda, conversando com um senhor de sumo doutoramento, né, que a gente nunca sabe direito quem é, enfim, e ele está contando a história dele, né? E ele está contando, tentando elaborar, tentando, de alguma forma, entender essa história. Bom, e ele vai contando, né, esse amor homoafetivo, essa questão toda,
E em algum momento, todo mundo sabe, né? Lá vai, enfim, ele fala dessa possibilidade desse amor pelo fato de ser uma, né, uma mulher, né? Mas uma leitura que eu acho muito interessante, que eu gosto muito de fazer, é essa leitura que, bom, talvez não seja mesmo, né? O Manuel Bandeira, eu até trago no livro, né? Falou, pô, adorei o livro, mas você não sustentou, né? Você não teve culhão de manter a mulher, o homem até o final, né? Ou mesmo na época, os jornais, alguns faziam notícias falando, não, você pode ler o livro que não é homoafetivo, né? É, né, para as pessoas não ficarem, entre aspas, com medo, né, naquela época. Mas eu gosto de ler, de fazer uma leitura analítica ou psicanalítica de que não é homem o tempo inteiro e vai continuar sendo, só que ele não soube sustentar isso, nem ele, quando ele estava nesse processo de elaboração, de tentar suportar ou sustentar isso. Então, acho que a leitura do Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, que não é nada acadêmica, que não é um livro sobre o Guimarães, mas que é um livro inspirado nessa história, é um livro que propõe essa segunda leitura, né? Essa leitura né, né, suponha que essa figura fosse realmente, mesmo que ele afirme no final sobre o gênero dessa personagem, não seja, né? Então eu gosto muito dessa leitura, eu acho muito interessante. Enfim, acho que a Ana tinha uma pergunta aí. Não sei se eu falei alguma coisa interessante para vocês, eu posso entrar mais a fundo em algumas questões, eu posso ler alguns trechos do livro, enfim, eu estou meio perdido, assim, me falem, porque eu parto do pressuposto que vocês sabem tudo, né? E eu acho que vocês sabem tudo. Então eu fico meio perdido, assim, mas, por favor, me peçam mais alguma coisa, me falem algum Jacques, posso... comentário, enfim. Jacques, desculpa, tem bastante gente da oficina de leitura Guimarães Rosa que não está conseguindo entrar. Eles estão tendo algum problema, está pedindo atualização do Zoom. Tem bastante gente aqui no grupo do WhatsApp sem conseguir Ah, entrar. Eles estão e perguntando se vai ficar gravado olha, ou deixa eu se. só interromper então. Aham. Desculpa, que pena. Eu vou colocar o link aqui nos nossos comentários e aí você pode copiar e mandar para eles, Ah, legal. tá bom? Mas também a Aham. gente vai disponibilizar no YouTube depois, tá Ah, bom? tá bom. Tá, Aham, vou falar aqui. Obrigada. tá bom. Já que acho que a gente pode fazer mesmo um estilo de conversa, né? Assim, bater um papo. Acho que tem muitas conexões aí entre o que você disse e o que o grupo trabalha, né? Eu mesmo trabalhei e venho trabalhando, digamos assim, a biografia do Rosa há 12 anos, né? Porque a maioria de- dos, dos ciruís é formado por jornalistas, e e no início a gente deu uma pegada mesmo nessa biografia, a gente viu que tinha muitos buracos na biografia do Rosa e começou a pesquisar, né? Então, é muito interessante você trabalhar a infância, porque era uma zona absolutamente obscura do Rosa. Bom, e eu acho que você está dizendo que tem muitas relações com muitos pesquisadores aqui, é uma alegria poder te encontrar, e queria também saudar a Luciana. Luciana, você falou do grupo de leitura Guimarães Rosa. De onde vocês são, se você puder nos falar? Ah, não estou te ouvindo. Ah, desculpa. Acho que o Gilson, que está há mais tempo no grupo, se o Gilson puder falar, que eu entrei no grupo faz pouco tempo. É um grupo que, pelo que eu entendi, assim, é do IEB, da USP, e depois da pandemia o grupo virou online. Antes era presencial, era um grupo que se encontrava semanalmente, uma oficina de leitura, né, do Guimarães Rosa, toda quarta, das 6 às 8. E tem leitura conjunta e discussão do que é lido. É um grupo gratuito, e depois da pandemia, acho que como muita gente do Brasil todo entrou, eles quiseram manter o grupo online para que bastante gente pudesse participar. E eu estou no grupo faz, acho que uns 2 meses só, mas é Ah, demais. Fica o convite aqui. Eu vim pelo Gilson, fui assistir uma peça do Gilson de Barros, e ele falou no final da peça
sobre esse grupo, que era a peça do Rio Baldo, né, do Guimarães Rosa, e eu anotei e comecei a participar desde então. Muito, muito bacana. Ah, bacana. Sejam bem-vindos, então, você, Gilson, pessoal do grupo. Então, Obrigada. Jaque, eu acho que eu entendo que você, quando você fala dessa admiração pelo Rosa, mas será que essa admiração pela literatura do Rosa, pelas ideias do Rosa, ele era um misto de cientista e poeta mesmo, né? Você não acha que essa admiração ela provoca ruídos assim na leitura, né? Fica muito apaixonado, muito admirado e começa a gente a deixar a crítica um pouco debaixo do tapete e será que não é interessante começar a olhar mais criticamente esse autor em vários aspectos, seja biográfico, seja literário, né? Será que não existe uma certa borsalidade do Rosa no texto, né? Será que ele não é uma literatura para linguistas, como dizia o Ferreira Goulart, né? Será que não tem uma dificuldade proposital, né? Bom, eu estou só querendo, obviamente, provocar né? A gente não ficar assim, né? Com o Rosa. E queria te ouvir também um pouco mais sobre essa coisa matemática que você falou, né? Do Primeiras Histórias é um livro matemático, você disse. Queria te ouvir um pouco, se você puder, né, aprofundar um pouco isso, tá? Obrigado. Ah, obrigado, Gustavo. Pois é, eu também, enfim, eu tenho minhas questões, né, obviamente, sobretudo essa questão do período do Rosa em Hamburgo, né, da Araci Guimarães Rosa, tendo recebido esse prêmio que se chama Justo das Nações, né, entre as nações, na verdade não é um prêmio, é um título concedido pelo Museu do Holocausto, lá em Jerusalém. Eu estive lá, enfim, a gente já discutiu muito essas questões, eu conheço as pessoas que participaram do processo de autorização né, desse título. Enfim, há algumas questões ainda não, né? Esse artigo recentemente publicado, esse livro recentemente publicado, é uma coisa muito séria, muito importante. Deu um bafafá grande, né? Acho que o pessoal da USP talvez tenha visto. Bom, tem um professor do Yad Vashem, né, Daniel? Você deve conhecer ele, que é curitibano e que foi professor lá a vida inteira e hoje ele está em Portugal. Enfim, ele sabe tudo dessa pesquisa, conhece tudo há muitos anos, e aí, enfim, teve uma questão polêmica com a Tuti Carneiro, que é uma professora da USP também. Enfim, essas coisas são, eu acho que momentos de guerra, né, Gustavo? E aqui esse livro fala isso, então esse livro não é um livro baba-ovo, né? Como você está falando, eu acho que momentos de guerra, esse momento, sobretudo de Segunda Guerra Mundial, abre-se questões muito sérias, né? E aqui nesse livro eu trago isso, né? Desse momento do Rosa, algumas coisas que aparecem nos diários de guerra do Rosa, algumas coisas que o Rosa menciona, algumas coisas que alguns outros pesquisadores falam sobre esse momento do Rosa lá em Hamburgo. Então não é uma biografia chapa branca, né? Pelo contrário, é um livro mais de enfim, crítica biográfica, crítica literária. Então, ele traz esses elementos da obra e traz esses elementos da vida. Então, ele vai fazendo um paralelo, uma coisa bem livre, né? Para o pessoal da crítica literária, vai saber que tem algumas formalidades de crítica literária, mas muito espaçado. Os biógrafos, né, Gustavo, talvez não enxerguem esse livro como uma biografia, né, porque a biografia tem outros aspectos, a biografia adulta, a biografia de novas descobertas, enfim. Então é um livro mais leve, mas é um livro também que não faz essa idolatria toda, não, né? Tem toda essa questão do Hamburgo, eu estudo isso há muito tempo, enfim. É um assunto polêmico, né? O Primeiras Histórias, os aspectos matemáticos do Primeiras Histórias, eu acho que você pode fazer uma leitura meio matemática dos Primeiras Histórias, olhando, né, os contrapontos
espectrais entre o primeiro e o último conto, o segundo e o antepenúltimo, até chegar no espelho, né? Esse espelho que aparece no meio. Você pode pensar também a estrutura de uma restrição de tamanhos do Primeiras Histórias, que o próprio Guimarães Rosa se apresentou e mostrou, né? Que foi a primeira vez que ele foi obrigado, entre aspas, a usar uma restrição de tamanho, né? Então, eu gosto de pensar nesses aspectos, né? Os aspectos restricionais, porque eu sempre penso nesse grupo francês, Oulipo, que é um grupo que impõe regras para a escrita. Esse grupo ele é a dissolução do grupo dos surrealistas, que, enfim, pensava naquela coisa da escrita automática. E aí vem o Raymond Queneau, que rompe com os surrealistas e cria um outro grupo, que é esse grupo de impor regras de escrita. E o que ele argumenta é que, bom, você esperar a inspiração é tão angustiante, talvez para alguns autores você impor regras seja mais interessante, né? E eu vejo Primeiras Histórias como alguma regra, né? Essas regras de tamanho, de espectrais, de conversas, enfim. Sobre a questão da linguagem, né, Gustavo, eu acho também muito interessante, né? O que eu procuro sempre ler o Guimarães é com, né, uma frase que ele fala numa entrevista, eu acho que com o tradutor alemão, né, que o que ele busca é a língua que se falava antes de Babel. Então, eu penso nessa coisa da... Né, tanto que nesse livro, As Fábulas do Fabuloso Fabulista, eu falo dessa linguagem, dessa língua que seria uma língua, né, assim como a matemática, né, Raíza, que eu sempre brinco, que é essa linguagem universal, né, porque tem uma brincadeira que a gente sempre faz, né, eu sempre polemizo com meus alunos, se a matemática ela é inventada ou ela é descoberta, né? Isso é uma questão muito filosófica, né? A matemática foi inventada, a gente inventou a matemática, a gente foi descobrindo, né? Tanto que a gente consegue achar padrões na natureza que se comportam de acordo com a matemática, né? E esse enigma nunca vai ser resolvido, né? A maioria dos pesquisadores imagina que a matemática seja descoberta, mas há a matemática contemporânea, que é uma matemática inventada, né, de jogos. E aí há uma brincadeira muito interessante que, enfim, a gente só vai saber se ela é descoberta, ou ela é inventada e ela é universal se algum dia a gente encontrar com um alienígena, né, Gustavo? E aí esse alienígena a gente conseguir se comunicar com ele a partir ou através da matemática, né? Tanto que lá aquelas naves que estão lançadas pelo espaço sideral, né, nelas há equações matemáticas, né, para se um dia alguma civilização encontrar, existe essa ideia de uma universalidade da matemática. E eu acho que o Rosa pensava muito nisso, né, nessa questão da linguagem, da universalidade da linguagem, da mistura entre as línguas, né, buscando o universal, não a língua, né, que se fala, mas talvez a língua uma língua universal, né? Eu brinco que né? Todo mundo fala das 100 primeiras páginas do Grande Sertão. Eu falo também que aquilo é meio bruxaria, né? Que você vai ouvindo, vai entrando naquele negócio, e em algum momento aquilo entra dentro de você, né? Então eu vejo esse aspecto assim meio matemático, meio bruxaria, né? Uma das biografias que eu fiz é da Clarice Lispector também, né? Não sei se você sabe, a Clarice ela foi convidada, acho que em 72, acho que é 72, ela foi convidada para fazer uma palestra no primeiro encontro mundial de bruxaria. E aí, tá cheio de bruxos, magos, mágicas lá. E aí, o que ela lê? Na verdade, ela não lê, né? Ela prepara um texto chamado Literatura e Magia, mas ela não lê, porque ela fica super, né, envergonhada lá nesse congresso, tímida, e aí acaba que ela não lê, mas ela pede para alguém ler, na verdade, o Ovo e a Galinha. O Ovo e a Galinha que ela fala, olha, é o texto meu mais enigmático, é o texto meu que eu não sei de onde que veio, não sei o que significa. Então eu enxergo a linguagem que você, né, que é difícil, tal, mas essa linguagem universal, né? Uma coisa que o Nicolau me contou e eu nunca consegui achar nenhum artigo, enfim, mas que tinha uns textos
pelo menos não publicados do Nicolau, era sobre essa questão da plasticidade do Guimarães Rosa, que o Guimarães Rosa, né, as crianças, elas têm essa capacidade de aprender línguas fácil, mas depois a gente perde isso. Parece que o Guimarães não perdia isso, então ele era capaz de aprender línguas, né? Mas a questão da linguagem, das línguas que o Guimarães aprendia, ele não tinha muito essa questão. O que ele queria era entender a raiz, né? A universalidade dessas linguagens. Não sei se eu te respondi, né, Gustavo? Pelo menos são as minhas pesquisas, as minhas curiosidades, né? Vamos ouvir quem tiver perguntas, por favor, pode. Eu tenho. Eu primeiro queria dizer que eu tive a sorte de ter aula com o Nicolau no ensino médio, que era uma Qual? aula de história. E, e na época eu não tinha capacidade de. Devia ter. Hoje eu vejo que eu devia ter aproveitado muito mais. Mas era um professor maravilhoso, de qualquer forma. Isso deixa marcas, né? E o que eu queria te perguntar, já que é que eu estudo o mal, né, no livro O Diabo. E o Rosa fala pro tradutor italiano que o nonada, que abre o livro, é o mal, o diabo. E eu queria te perguntar sobre o nada na matemática. O que é isso para você? Eu sei que o zero foi inventado pelos indianos, assim, mas o que é isso? O que é o nada? O nonada, a coisa pequena, minúscula, né? Bom, não é uma pergunta fácil, não, né? Obrigado. Não, Eu, inclusive, começo o meu livro assim, falando sobre isso, né? Vou ler esse pedacinho, né? Sobre essa questão do mal, assim, né? Ele estava jogado no chão, chorando e descabelado. Não era medo, era falta de ter coragem. Ele gritava sem parar e se contorcia. Respirava com dificuldade e sentia espasmos. Estava ansioso e apavorado. A verdade é que ele vivia em luta, numa grande batalha, no duelo mágico e perigoso entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre a crença e a descrença. Joãozito duelava com Deus e com o diabo. Então tem. E aí depois começa justamente, mas não era nada, não era coisa pouca, ninharinha, não nada. Mire e veja, Joãozito já estava acostumado a lutar diariamente contra o diabo e Deus, mesmo que eles não existissem. E aí vai seguindo, né? Bom, a questão do nada, né, na matemática, eu acho que a questão do nada na história do pensamento, né, filosófico e a matemática inserida no pensamento filosófico é uma questão que foi, né, como você mesmo disse, né, o zero foi descoberto depois, né? Ninguém aqui consegue escrever zero em algarismo romano, né? Porque ainda não existia essa ideia, né? Essa ideia do nada. Então, assim, o nada vai sendo descoberto até que em determinado ponto a gente impõe, né, talvez, o que a gente chama de axiomas. O que são esses axiomas, né? Axiomas são leis. Inicialmente, essas leis, a gente imaginava que eram leis que existiam na natureza. Então, a gente não precisava demonstrá-las, eram leis inerentes. Por exemplo, vocês já ouviram falar no Euclides, nos 5 axiomas de Euclides. Então, o Euclides ele impõe 5 axiomas, e esses axiomas, ou postulados, são coisas que a gente não precisa demonstrar, não precisa de prova, e são auto-evidentes. E aí, por exemplo, se a gente pensa lá no axioma de Peano, os axiomas de Peano a gente coloca um zero lá. Na verdade, a gente cria um termo, né, que é esse nada, esse zero, que se você faz qualquer coisa mais ele, ou ele mais qualquer coisa, continua sendo a qualquer coisa. E é assim que você define, que você axiomatiza esse conjunto. Então, a ideia
E aí tem a ideia do axioma enquanto uma verdade incontestável, então existe o nada. Então, o que a gente está fazendo é a gente está axiomatizando o nada. Mas existe também na matemática contemporânea, não contemporânea, matemática lá do século XVIII, XIX, com Lobachevsky, que é uma matemática que fala o seguinte: não, esses axiomas de Euclides tem um lá que ele não é autorreferente, não é inquestionável. Se a gente questiona ele ou se a gente duvida dele, a gente cria uma outra matemática. E a partir disso, né, tem-se a ideia de que a matemática pode ser um jogo, que você pode impor regras que são axiomas, mas essas regras não necessariamente tem que ter uma lei por trás eterna em relação a ela. Por exemplo, o futebol, né? Tirando como que ele chama? Aquele escritor que fala que o Fla-Flu veio antes do Big Bang, né? É o Nelson Rodrigues, Nelson né? Rodrigues. Então, tirando o Nelson Rodrigues, que acredita que o futebol é anterior né, à humanidade, né? O futebol, enfim, ninguém nunca parou para questionar se as leis do futebol são, né, as regras do futebol são, né, existem antes do mundo, né? São regras que foram estipuladas e a partir disso a gente joga futebol, né? A mesma coisa com a matemática. Alguns acreditam que a matemática, as leis da matemática, né, os axiomas dela, a gente pode construir. Isso tudo para te falar, né, dessa ideia do nada, que o nada você pode pensar também sobre esse aspecto de algo, né, que foi descoberto, de uma revelação de algo que existia, ou de uma criação, né? E aí de uma criação que você cria muito bem. Qualquer coisa mais esse símbolo é a mesma coisa que esse símbolo mais qualquer coisa que dá qualquer coisa. Te ajudei, Ana? Tem um vídeo bonito do... Você tá no mudo. Tem um vídeo bonito do Campos falando sobre a palavra nonada. Você já deve ter visto, né? Não vi, vou ver. Então anota aí. É um vídeo maravilhoso. Acho que os rosianos aí devem conhecer, né? Eu sempre confundo os Campos, os irmãos Campos, mas é o que já faleceu. Dani, como que ele O chama? Haroldo. O Haroldo. Haroldo. Então procura Haroldo falando sobre o Grande Sertão. E ele fala justamente sobre as palavras. E ele fala muito sobre o nonada, que muita gente acha que é uma palavra criada pelo Guimarães e, segundo o Haroldo, não é. É E é muito... dicionarizável. E É, existe, inclusive, em espanhol, como o ninharia, Haroldo... bagatela. Bom, o Haroldo, né, ele é o mundo, né? Então, esse vídeo você vai gostar bastante. É uma entrevista de 40 minutos. É do acervo da USP mesmo, que eles começaram a disponibilizar. Bom, gente, aí a Raíssa está com a mão levantada faz tempo Obrigada, Jacques. e nós já Nada. estamos nos aproximando de 1 hora de conversa, né? Vamos ver até onde vai o fôlego, né? Assim, oficialmente é 1 hora do encontro, mas eu não vou tomar nenhuma decisão de encerramento aqui. Raíssa. Bem, bom dia todo mundo. Muito legal ter o Jacques aqui. A Dani que apresentou ele para a gente e eu fiquei muito curiosa por ver alguém que é matemático, escreveu sobre o infinito, falando também sobre o Guimarães Rosa, que é justamente a minha pesquisa, né? Como já foi comentado um pouco. E assim, eu achei incrível vocês já terem tocado nessa questão de matemática e bruxaria, porque é mais ou menos os caminhos que a minha investigação está tomando, né? O infinito no sentido místico e o infinito no sentido de trabalho do autor, aquela coisa mais do fazer e refazer e ter, não, acho que não uma fórmula, né? Mas um método de trabalho. E assim, o Gustavo perguntou sobre a matemática e eu já ia perguntar um pouquinho sobre isso, você já respondeu, Jacques. Então, eu queria ir para algo mais da sua interpretação. Eu fui perguntada, principalmente pelo Gustavo,
se o infinito seria um tema do Guimarães Rosa, porque nos meus primeiros textos eu trago, o infinito é um tema da obra, e eu queria saber para você, como matemático, como um estudioso, como um leitor de Rosa, você acha que o infinito é um tema da obra do Rosa, ou pelo menos de algum dos livros, principalmente o Grande Sertão, que é onde tem aquele fechamento com a imagem, né, com a Lemniscata, que é a imagem do infinito, e quais seriam as suas interpretações disso, os seus ponderamentos sobre isso, enquanto matemática e enquanto leitor do Rosa também, é, como todo mundo aqui mas acho que você tem um pouco mais de propriedade para falar sobre o infinito, pelo menos, né? Eu ainda estou chegando lá, porque eu não sou matemática, eu sou jornalista, então estou ainda tateando. Eu estava procurando aqui uma parte que eu queria ler para você. Aí eu acho que pode ser. Ó, vou ler esse trechinho, que aí eu posso já te responder um pedacinho. É do meu livro, hein, pessoal? Fazendo, fazendo propaganda, porque eu quero vender muito e morar lá com a Dani, né? Lá na Alemanha, né, Dani? Tanto que o meu Pix, eu brinco que é Ilhas Caimã, viu, pessoal? Só que... é brincadeira. Mas aí eu falo o seguinte, né? Quando a gente acha que entendeu tudo e já sabe o que nos aguarda, Joãozito Riobaldo nos prega outra peça. Riobaldo se tornaria líder, rei, urutu branco, se vingaria de Hermógenes e ele mesmo colocaria um fim em toda a estrutura da jagunçagem. Sim, foi o Riobaldo Urutu Branco quem colocou um ponto final em toda a ordem da jagunçagem, que tinha começado, terminado, começado de novo e agora finalmente terminado. Mire e veja o sertão e a vida. Vai e volta, vem e vai, volta e vem. É aquela cobra que come o próprio rabo, e o rabo que come a própria cobra. Uma cobra em Lemniscata. Lemniscata? O que é essa imagem que aparece bem no final do Grande Sertão? É uma figura que simboliza o infinito e o eterno retorno, que mostra que o tempo é irreversível, embora em constante recomeço. Uma imagem aludindo a um tempo e a uma história sempre cíclica. Como disse um dos mais famosos autores de Fausto, o Goethe, deixamos o começo e o fim confundirem-se num só. A palavra tem origem em latim, lemnis, não sei falar, pelo grego, e é a fita com a qual se representa o infinito dos matemáticos, dos místicos, dos sertanejos e dos jagunços. Uma serpente, urutu branco, devorando a própria cauda e sendo devorada por ela. E aí ele vai tratando justamente disso, sabe, Raiz? Então eu acho essa figura interessante, né? Essa figura que aparece. E ela aparece também, né? Se você está falando de bruxaria e você está falando também de matemática infinita, eu acho que sim, né? Porque né? Em termos estruturais, o livro, quando você chega no final, você tem que correr e ler de novo o livro, né? Porque né? O que ele me enganou que eu preciso voltar e ler de novo, né? E assim, então existe esse vai e vem, esse vem e vai, esse vai e volta, né? A própria leitura do livro, que são tempos, né? E a dificuldade do livro é justamente essa, que vai e volta muito tempo, relê a história, são 3 dias, né? Mas são 3 dias infinitos, de infinitas memórias, infinitas lembranças. O luto, né? Será que esse luto é finito? Será que esse luto é infinito? É bem interessante também pensar nesse aspecto, né? Acho que essa questão né, que eu trouxe da linguagem, das linguagens, né, que ele traz, dessas muitas línguas, e essas línguas também que vão fazendo referência a outras línguas, e aí sucessivamente, né, que forma também uma cadeia infinita de uma estrutura de linguagem, né? Bom, que mais que eu posso pensar assim nesse livro, né? Eu não sei se você conhece, eu tenho um livro que se chama O Enigma do Infinito. Não sei se você chegou a ver. Esse livro também fala sobre essas questões, na verdade, na literatura, da questão do infinito, né? Como que foi explorado essa questão em outras literaturas, né? Não, acho que no Enigma do Infinito talvez eu não fale do Guimarães Rosa, né? Mas eu falo, por exemplo, do Alice no País das Maravilhas, que é um livro escrito por um matemático, né? O Lewis Carroll era matemático e lógico, né? E é um livro escrito sobre isso. Então, te respondi? Faltou alguma coisa, Raíza?
eu acho que tem esses aspectos, sabe? Possíveis de pensar nele. Sim, mas você acha que é um tema ou é um aspecto dentro da obra, que não é necessariamente um tema? Eu sei que é difícil a pergunta, mas é que eu queria ouvir a opinião de um matemático também. Eu acho que eu sou um matemático muito, muito aberto, sabe, Raíza? Então, por exemplo, não sei se você conhece uma história que é super polêmica, que os matemáticos raiz, assim, gostam, né, de contar. Sei lá, talvez... Eu estava na faculdade ainda, né, sei lá, 90 e poucos. Um escritor escreveu um artigo, ele era um matemático e físico, ele é um matemático e físico super importante no mundo inteiro, e aí ele escreveu um artigo acadêmico e publicou e submeteu esse livro na maior revista de filosofia, pelo menos reconhecida na época. E esse artigo foi aceito. E quando esse artigo foi aceito, ele falou o seguinte: esse artigo é sem pé nem cabeça propositalmente, porque tem um monte de gente que fala de matemática e fala bobagem de matemática. E aí ele lançou um livro que se chama Imposturas Intelectuais. E Sokal e aí... Brickman, né? Hã? Sokal e Brickman, né? Exatamente, História. Sokal, que ele chama É, Alan Sokal. é. E aí esse livro fez um estardalhaçozinho, né? Porque no primeiro capítulo, por exemplo, ele coloca Lacan. E aí depois ele, né, Deleuze, Guattari, Júlia Kristeva, e aí ele vai criticando toda essa galera que em algum momento resolve falar de matemática ou física. Durante muito tempo, né, eu dou muitos cursos para psicanalistas lacanianos sobre a topologia e teoria de conjuntos em Lacan, que o Lacan explora essas coisas. Mas, na verdade, a leitura do Lacan é uma leitura livre, e é uma leitura que foi justamente isso que eu falei para vocês. No primeiro momento, ele se aproxima da matemática e da lógica e dos conjuntos, porque ele ficava incomodado das pessoas interpretarem as coisas que ele dizia de forma diferente. Então, ele busca na matemática a universalidade. Só que ele vê que a matemática está fadada ao fracasso também. A matemática já dizia, não sei se você já leu esse cara, Raíza, que se chama Gödel, escreve Kurt Gödel. Ele mostrou que a matemática tem uns buracos aí, uns paradoxos, umas inconsistências. Então, Raíza, os matemáticos, então, restritos, que não gostam muito de metáforas, de interpretações, de leituras, releituras abertas, eles se incomodam, né? Então, você falar que o Guimarães, né? Se você escrevesse uma tese de doutorado e falasse Guimarães Rosa, o matemático, tô brincando, só polemizando aqui. Mas eu acho que na literatura, nessa área nossa, e é isso que eu faço de uma forma mais livre como escritor, é uma área mais livre, que permite você falar sobre o infinito, não necessariamente querendo falar sobre os aspectos matemáticos do infinito, mas sempre margeando a poesia da matemática, a poesia do Grande Sertão. Então, eu vejo, sim, assim, que eu acho que você pode explorar esse tema e que você não precisa né, se ater aos elementos propriamente matemáticos, ou uma estrutura rígida matemática, nem questão do infinito. Eu acho que essa que é a beleza da literatura. Acho que o Lewis Carroll já nos ensinou a fazer isso. Esse grupo que eu mencionei várias vezes, o Olipô, eles fazem isso bastante. Tem um livro meu que se chama Meshuggah, que se chama Um Romance sobre a Loucura. É um livro que eu conto a história, por exemplo, de um matemático, talvez o matemático mais importante da atualidade, entre aspas. Ele foi desaparecido recentemente pelos russos, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas ele resolveu o maior problema da matemática em aberto. Era para ele ganhar $1 milhão, só que ele nunca aceitou e nunca recusou esse prêmio, né? E eu chamo ele de Bartleby da matemática. Vocês conhecem essa figura da literatura que é super enigmática, que é um livro do Melville, que chama Bartleby, o escrivão, que ele é interpelado pelo chefe para fazer um determinado trabalho, e ele fala assim: eu prefiro não. Isso é uma grande questão interessante, que ele não está falando nem sim nem não. A mesma coisa esse matemático, ele não recebe e não recusa o prêmio de $1 milhão e nem o prêmio Nobel da matemática.
ele chama Perelman. E aí no Meshuggah eu conto a história dele, né? Um dos biografados do Meshuggah é o Perelman. Então acho que tem essas liberdades, sabe, Raíssa? Então eu acho legal. E se quiser me botar na banca, pode me botar. Obrigada, Jax, adorei. Nada. Boa sorte. É mestrado ou doutorado? É doutorado. Ah, boa sorte. E o Obrigada. Gustavo é o seu orientador? Isso mesmo. Bravo ele, hein? Bom, gente, tem duas pessoas com a mão levantada. Eu acho que, né, a gente já está indo mais ou menos para o final, tristemente, porque eu ficaria bastante tempo aqui te escutando, Jaque. Então, a Andréia e o Leandro. Eu vou primeiro, Leandro? Tá, bem rápido, gente. Primeiro, só bom dia, gente. Bom dia, Jacques. Obrigada por a gente ter esse prazer dessa conversa com você. Rapidamente, só te dar parabéns pelo livro. Infelizmente, eu não li. Se você puder, não for te incomodar muito, eu queria pedir para você deixar um e-mail seu, alguma coisa. Eu sou apaixonada nessas iniciativas como as suas, de fazer esses livros com o objetivo de aproximar quem ainda não conheceu da obra do Guimarães Rosa. O meu marido publica livro infanto-juvenil e teve um evento com alguns editores de livros ilustrados, infanto-juvenis, que o editor da Ozé estava lá. E eu conheci o editor da Ozé, eu tenho aqui, eu queria indicar para a turma também, além do seu livro, o livro da história dos Três Porquinhos. Conheci o escritor. Se um dia você vier a Brasília ou São Paulo, eu também queria ter uma edição com dedicatória, porque são fantásticas essas histórias para você dar para jovens e tal, que aproximam, né? Você lê um livro desse e depois você migra para o Grande Sertão Veredas. E só dois comentários rápidos sobre a matemática. Eu não sei se comentaram, que infelizmente eu entrei 10 minutos atrasada, mas no livro no livro Joãozito, escrito pelo tio dele, sobre a infância dele, ele lia, ou ele lia quando ele era criança, com uma varinha, não sei se de marmelo, batendo a varinha assim, porque ele queria ouvir o ritmo das palavras, né? Não sei se ele continuou fazendo isso depois de adulto, enquanto ele escrevia, mas a questão do ritmo é uma coisa que ele se apegava muito, o ritmo das palavras. Eu acho que isso tem a ver com a matemática, assim como a matemática se aproxima muito da música. Eu, infelizmente, não tenho tempo, mas eu queria me aprofundar um pouco nessa questão da matemática, eu quero acompanhar mais de perto o trabalho da Raíssa. E só rapidamente, o meu trabalho, a minha pesquisa de doutorado, o Gustavo, meu orientador, vê a questão política, o interesse político no Guimarães Rosa, e o Zé Bebelo, eu acho que é o personagem mais evidente nessa questão da política. Eu queria saber se você tem alguma visão, alguma opinião sobre o interesse do Guimarães Rosa pela política em si. É isso. Oi, André, obrigado, prazer. Então, a gente deve fazer uma discussão, eu, o Nelson e o João Luiz, e o Nelson também, a Ozé acabou de publicar um livro deixa eu ver se ele está aqui perto, do Nelson, que é um livro que foi publicado pela Cossack Naif em 2010, 12, e agora saiu uma nova edição pela Ozé também sobre um menino que participou dessa viagem que o Guimarães fez, né, junto com o Manuelzão. Então é um livro muito bonito. E a gente está pensando em fazer uma discussão, Rosiana, também, nós três, que somos os livros publicados pela Ozé sobre esse tema. Esse livro é de uma delicadeza ímpar, esse livro do Nelson. Eu tenho a edição da Cossack e, salvo engano, Gustavo, eu te dei de presente. É um com uma capa amarela, um amarelo ocre, capa dura.
né? Agora mudou, né? Não, O não, projeto a edição do Ozé eu não tenho e vou comprar também para dar. saiu agora. Acabou de sair. E o Joãozito, enfim, também está lá. Qual que é a sua editora, Andréia, do seu marido? É a Gato Leitor. Ah, tá, eu conheço, eu sigo vocês. Não, não é Mas minha editora, pelo amor de Deus, meu marido que publicou o livro por ela agora. qual? Desculpa. O meu marido, não fui eu que publiquei, meu Ah, marido que tá. publicou. Não, sim, mas eu sigo. Eu acho bem legal. Agora, essa questão do aspecto político, eu trago no meu livro, assim, faço uma livre interpretação. Inclusive, quando eu fiz aqui o lançamento em Belo Horizonte, a gente fez uma mesa de discussão com uns rosianos, né, radicais lá da UFMG. Não sei se você conhece o Reinaldo Marques, ele que cuida do acervo dos escritores mineiros, e do Ronieri Menezes, que também tem um livro premiado. A tese de doutorado dele foi sobre o período da embaixada do Guimarães Rosa, na verdade, os escritores embaixadores, né? E aí a gente conversou, e foi justamente uma das perguntas que eles me trouxeram, inclusive uma pesquisadora lá da USP também veio me perguntar, porque eu faço aquele paralelo do julgamento, não do julgamento de Eichmann, mas dos julgamentos de Nuremberg. Então, eu faço uma leitura do julgamento de Nuremberg e daquele julgamento tradicional lá que aparece no Grande Sertão Veredas. Então, eu vou fazendo esse paralelo que eu trago nesse livro, né? E as pessoas vieram me perguntar, mas do Nuremberg? Aí eu falei, eu defendo um pouquinho a questão do Nuremberg, mais do que o Eichmann. Porque o julgamento de Eichmann, ele é um julgamento que não tinha o propósito político de uma condenação daquele criminoso, né? Porque aquele criminoso já estava condenado. A grande questão dos julgamentos de Eichmann era dar voz aos testemunhos, que até então estavam silenciados. De 1945 a 1961, não se falava dos testemunhos, porque as pessoas não acreditavam que aquilo tinha acontecido. Então, em 61, houve como se fosse uma catarse coletiva, que os testemunhos todos foram colocados em alto-falantes, as pessoas falavam. Tenho vários artigos sobre isso, se alguém se interessar. Agora, os julgamentos de Nuremberg são meio enigmáticos, né, André? Não sei se você deve ser da política ou estudar isso. É uma coisa mais interessante e meio até complicada, né? Porque foi uma coisa meio banal, meio pouco estudada. Não sei se a Dani estuda isso também, mas enfim. Então eu brinco um pouquinho, brinco assim, né? Literariamente com o julgamento, né? Político que aparece no Grande Sertão e os de Nuremberg. Não sei se isso te interessa, né? Não interessa. Aí, se você puder depois deixar o seu e-mail para a gente poder escrever para você, que Eu aí já eu vou pus olhar ali isso no com chat. atenção no livro. Hã? Eu pus no chat já. E Tá, aí tem o pessoal. Enfim, a Dani tem também. Enfim, quem tá. quiser também tem me seguir. Obrigado. Obrigada. Agora o Leandro, né? Bom dia, Bom dia. bom dia, Jacques. Bom, desculpa pelo atraso. Bom dia, colegas. Bom revê-las. Não é só um comentário brincando aí com a pergunta da Raíza, que é sobre o infinito. Você já fez uma brincadeira de numerologias que entre Diadorim e Riobaldo o número de letras são as mesmas, são 8, então 8 sílabas, 8 letras cada, né? E Rio e dia, né? Tem 3 letras e são de sílabos, e no meio de Rio, de Riobaldo, de Adorim, tem o I, que é uma letra do meio também das vogais, né? Então, é uma letra do meio. E aí, Diadorim e Riobaldo são 8 que é a forma do infinito em pé, né? Então, é a figura do infinito em pé. Então, dentro de Riobaldo e dentro de Adorim, tem também o infinito e essa coisa aí que é o Ouroboros que você... Não sei se você já fez essa brincadeira. Era isso. Essas brincadeiras matemáticas eu acho sempre divertidas, né? Assim, na verdade,
isso vem e eu trago também umas tradições quando eu falo, por exemplo, na minha tese lá que eu trago a Cabala, né? A Cabala tem muito essa associação de letras e números. E aí, enfim, dessa descoberta, né? De algum segredo, né? Então, tem isso, né? Tem isso no Guimarães Rosa, tem isso na Clarice. A Clarice também tem umas coisas bem interessantes com o sete, né? Que, enfim, as pessoas vão lendo, né? Eu acho divertido, acho lúdico, né? Essa questão, né? É interessante. Alguns dos meus livros ficcionais, eu trago algumas dessas questões assim que eu jogo, né? Eu brinco dessas contraintes que chama, né? Essas contraintes olimpiennes, né? Essas restrições olimpianas. E é bem interessante, Leandro, que às vezes aparecem uns artigos aí de pessoas que ficam estudando algumas partes da minha obra e que vêm com coisas que eu não pensei, sabe? Mas eu acho isso legal, assim, do aspecto da literatura, sabe? Não sei se o Rosa pensou sobre isso ou não. Eu gosto dessas brincadeiras, sabe? Mas, enfim, não dá para pensar tudo, Legal. né? Mas é interessante. Ah, A Raíssa eu pode. gosto de imaginar o Rosa brincando com essas palavras, porque ele fica cortando realmente, né? Ele junta uma coisa, junta outra, e fica imaginando quanto que esse nome vai ser simétrico com ele. Sei lá, eu acho que ele tem uma simetria também nessa relação de. Ó, você bateu no microfone. Ah, não, porque ficou mudo de repente. Tá, não, mas eu Agora. não sei se você ouviu, mas é essa simetria, essa ideia de simetria que existe entre Riobaldo e Diadorim e também de sonoridade, eu gosto de imaginar o autor pensando nessas sonoridades, nessas simetrias, nessas matemáticas que vão construindo esses efeitos, assim. Eu acho interessante, hein? Mas era só esse comentário a partir da fala da Raíza também. Obrigado, hein, por participar Obrigado, do grupo. obrigado, Léo. Bom, gente, podemos agora começar aqui um momento de se despedir, já que tem alguma coisa, assim, algum insight que apareceu que você teria vontade ainda de falar, alguma coisa espontânea. Não sei. Bom, espero que vocês gostem Tá do bom? Joãozito, assim. É um livro que eu tenho muito carinho, sabe? É um sonho realizado. E eu acho que, assim, né, durante muito tempo eu fiquei pensando nesse livro e tal. É um livro mais, né, leve, assim. Mas, enfim, eu gosto muito. Foi um sonho realizado, essa de escrever esse livro, assim, ser publicado. Acho que ficou lindo. Eu tenho um segredo, né, que eu sempre conto, eu acho que as mães aí talvez podem entender o que eu vou falar, assim, né? Tempos agora modernos a gente pode falar isso, né? Eu sempre quando eu falo com alguma amiga, ela fala, né? Toda vez que eu, não sei, né, que eu escrevo um livro e aí eu fico esperando com grande ansiedade a chegada desse livro, né? Na hora que eu olho para esse livro, eu tenho uma certa brochada, assim, eu fico meio assim, mas é isso, tal. Aí às vezes me perguntam, você gostou? Eu falo assim, a gente está se conhecendo ainda, né? Se você gostou do livro. E algumas mães já me relataram que às vezes chegou o filho lá, ela olhou para a cara do filho, o filho olhou para ela falou, olha, não foi esse amor todo, total e completo naquele primeiro instante, não, mas depois o amor foi divertindo, né? Foi acontecendo. Você sabe que a Sarah Não, Kaufman, só desculpa, terminando, só que com o Joãozito, quando eu recebi ele, eu já gostei. olha que bonita. Eu acho que eu já sou pactário, sabe? Não, você sabe que a Sarah Kaufman, né, que é também uma escritora que você gosta, ela fala que tem essa relação de maternidade com os escritores, né? Principalmente os homens, eles se sentem mães das obras deles. Então, muito bonito e muito obrigada. Espero que a gente possa se ver ainda outras vezes, fazer trocas. É uma honra ter você com a gente. Não sei se alguém ainda gostaria de dar uma palavrinha. Gustavo? Eu queria agradecer, Jaque, e agradecer você, a todos que estiveram aqui também, as perguntas, e marcar uma segunda, né? Uma segunda conversa aí para frente, seja
seja aí um café aí em Belo Horizonte ou aqui, quando você vier em Brasília, talvez a gente possa pensar mesmo em te chamar para umas bancas, né? Quem sabe? Porque ninguém é perfeito, né? A gente não vive só de literatura. E, e agradecer a Dani por ter organizado essa conversa. Foi muito bom te ouvir, já que... como é que a gente faz para comprar o livro, o Joãozito? Ele tem no site da OSE e tem na Amazon Pode, é? também. E tem Não. várias livrarias também. Eu estava em São Paulo agora, tinha alguém lá comigo, aí compramos para autografar lá na Livraria da Vila. Enfim, imagino que em Brasília também tenha. Tem Mas Livraria da Vila aqui. eu acho que não sei se chegou até aí, mas enfim, a maioria dos meus livros tem, mas na internet você acha todos, né? Acabei de Rapidamente. ver aqui, na Travessa, tem na Travessa, tá R$ 65. Olha só, tá funcionando aí Ah, a propaganda. aí, ó, viu? Gente, e quem é do Ciruís, a Dani me enviou 2 livros. Aí eu comecei a ler o primeiro já e o outro tá embaladinho. A gente vai sortear na próxima reunião do Ciruís. Alguém do grupo vai ganhar também. Que bom. Agora, tem uma livraria muito simpática aqui em Brasília. Você podia vir lançar o livro aqui. Chama Uai, Circulares. eu não conheço, não, mas eu sempre topo, né? Eu vou falar Lançamentos. com elas para te trazer. Que legal. Obrigado, Ana. Prazer. Então, bom, tomara que a gente se encontre, então, muitas vezes mais. Eu só quero deixar um lembrete a todo mundo que está aqui presente, muito obrigado também pela presença. E quem tiver interesse em receber um certificado de participação, o Jaque, naturalmente, como conferencista, eu coloquei um e-mail no chat, tá? Então, vocês mandem um e-mail e vocês terão um certificado, né? Muito obrigada. Consideramos encerrado, vou terminar a gravação.